A brecha dá a possibilidade para empresas como a que estão hoje oferecendo um serviço sucateado fazer com que a administração fique nas suas mãos. Porque ou se contenta com meia boca delas ou deixa a população sem serviço. Falta pulso. Há pouco tempo nós recebemos aqui, então, uma comitiva do Executivo que veio falar sobre a licitação e dar as explicações do cancelamento. Algo que eu já tinha feito numa live, ao meio-dia, depois de ter tido acesso a todo o processo judicial que gerou o cancelamento da licitação do transporte público. O fato é que, de todas as questões que a gente ouviu, muitas não eram novidades, a que me deixou mais tranquila é que um novo edital não vai ser lançado correndo, como deu a entender a notícia colocada pelo assessor jurídico, Dr. Rui Noronha, que em 20 dias já teria outro edital na rua. Ora, se a gente tem uma situação apontada, ali nós tínhamos 7 itens, foram colocadas considerações jurídicas do ponto de vista da prefeitura. Bom, mas ali tem uma sentença suspendendo com base em 7 pontos. É preciso uma reanálise. É preciso aprofundar de novo a discussão e colocar na rua um processo real, algo que de fato seja possível de se concretizar. Porque senão a brecha dá a possibilidade para as discussões jurídicas. A brecha dá a possibilidade para empresas como a que estão hoje oferecendo um serviço sucateado fazer com que a administração fique nas suas mãos. Porque ou se contenta com meia boca delas ou deixa a população sem serviço. Falta pulso. Olha, critico o prefeito Marquesan na questão da saúde em Porto Alegre, porque ele está adotando algumas posições que eu não concordo que estão sendo feitas também aqui em Novo Hamburgo. Mas na questão do transporte público, ele é algo que deve ser analisado. Deve-se ver o enfrentamento que ele está fazendo para colocar um transporte coletivo de qualidade na cidade de Porto Alegre, capital. E não deve ser fácil, porque se aqui em Novo Hamburgo dizem que é difícil, imagina fazer funcionar em Porto Alegre, que inclusive tem empresa própria, a Carris. Mas é ali do lado, é o prefeito do mesmo partido. Poxa, se aqui não está se conseguindo fazer, vamos pegar o exemplo de Porto Alegre. Por que foi contratado 1.200.000 em consultoria para plano de mobilidade urbana e dentro disso não foi contratado um plano real do transporte coletivo para a cidade de Novo Hamburgo? Me desculpem, eu acho que tem muita gente competente dentro da prefeitura. Agora, fato é que desde 2017 não consegue se abrir um edital e se encerrar. E agora foi porque a empresa judicializou. Mas antes é porque tinha uma lei e tinha um artigo, antes porque tinha algo que tinha que ser melhorado. É a primeira vez que tem judicialização de empresa para cancelamento de edital. O primeiro edital foi cancelado pelo Tribunal de Contas. Depois foi paralisado pela própria prefeitura, e vocês devem lembrar bem da discussão do Dr. Rui Noronha, dizendo que a culpa era do então prefeito Tarcísio, mas ele esqueceu que ele fez parte também do governo e que ele ajudou a elaborar. Aí depois ele entrou com uma DIN que tomou uma paulada do Tribunal de Justiça, porque não era uma ação de inconstitucionalidade. Talvez uma falta de legalidade, mas de uma lei de 2011, por que discutir em 2018? E assim foi. Eu tenho uma pasta com todo o arquivo dessa história. E quem passa trabalho nas mãos dessa situação é a população. Com o transporte precário, com a falta das linhas, não vou nem falar dos funcionários aqui, cada vez mais sendo demitidos, cada vez mais sendo cobrados e sem ter as garantias como todo trabalhador deve ter. Ônibus em situações que, olha, eu não vou nem dizer para vocês o que eu ouvi dos relatos, porque senão as pessoas vão ter, olha, receio de pegar um ônibus na cidade de Novo Hamburgo. Então, agora é o momento de dizer chega. Eu espero que, de fato, o que eu ouvi, e aí eu confio na doutora Fernanda, procuradora do município. Quando ela disse que agora ela tomou pé da situação, eu acredito que agora a situação vai tomar um outro rumo. Porque não dá mais para a gente admitir iniciar e cancelar, iniciar e cancelar. E mais do que isso, se ainda se estivesse um processo de licitação, mas o serviço estivesse sendo prestado com qualidade, as pessoas não estivessem sofrendo nas mãos de um processo que está se arrastando, a gente ainda podia ter um pouco mais de paciência. Mas não é o que está se mostrando nas ruas. Todos os dias tem reclamação de uma linha que não veio, de uma linha que foi modificada, de uma linha que foi cancelada, de um horário que adiantou, de um horário que modificou, de um ônibus que estragou e que não teve socorro, de um ônibus que perdeu a roda. Então, não estou aqui para julgar também como empresa, porque não me cabe. O que me cabe como vereador é fiscalizar a prestação do serviço público de transporte. E esse a gente está vendo que nunca teve tão precário como está hoje.
Estão com dificuldade de dialogar com a empresa, foi dito isso. Mas é óbvio. Isso está na cara, todo mundo sabe. E não é de agora que a gente sabe que existe dificuldade de diálogo com as atuais empresas. Tentaram trocar e não conseguiram. Por quê? Porque falta a garantia. O que se pede na cidade de Novo Hamburgo não é real. E as empresas estão percebendo isso. Ah, teve 2 empresas que participaram e colocaram tarifas e condições? Pois é, só que não tinha garantia. A própria prefeitura, em seu parecer na justiça, deixou claro que, analisando, viu que poderia dar problemas, porque não estava claro o edital. Então, tem que ser muito claro. Minha professora de Direito, em português, no Direito, ela dizia, uma vírgula muda todo o sentido de uma interpretação de um juiz e de um pedido em edital. Então, é preciso um edital com clareza de vírgulas, pontos, de todos aqueles itens que a gente sabe que podem deixar um pé para alguém que queira complicar. Porque se alguém entrar na justiça contra um edital que está certo, não vai levar. Agora, se tiver um ponto e uma vírgula mal colocado, vai suspender o processo e vai trancar toda uma licitação. Então, a gente segue fiscalizando, segue atento, segue acompanhando, segue cobrando, segue sugerindo como a gente fez e segue rezando para que a população não acabe sofrendo mais com esse transtorno todo.